talvez seja isso, ao estudar a palavra, o que me fez ficar assim tão tocado no louvor, foi ter estudado essa mensagem. Sinais infalíveis de quem viu a graça. Amém? Repete comigo. Sinais infalíveis de quem viu a graça. Quem teve um encontro com a graça de Deus, alguns sinais são notórios na vida dessa pessoa. E hoje nós vamos estar falando aqui, pelo menos, 4 sinais aqui na palavra. Se não der tempo de falar dos 4, uma coisa eu tenho uma certeza, de que você vai estudar na sua célula na terça-feira. 4 sinais. Quando nós nos deparamos com a graça de Deus, sinais, eles são notados. Pessoas conseguem ver em nós algumas coisas. Como, por exemplo, o sinal de que nós amamos, de que nós perdoamos, que somos gratos a Deus. Sinais de que o pecado já não tem mais prazer, nós não temos mais prazer no pecado. São sinais evidentes, sinais poderosos. E o texto que eu quero ler com os amados irmãos para dar base se encontra em Atos, no capítulo 11, versículo 26, que diz assim: este, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a todos a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. É uma mensagem temática. Nós vamos estar usando esse texto para estar falando de alguns temas. Não vai ser uma mensagem expositiva. Mas, para que você entenda o contexto desse texto, Barnabé, ele ficou sabendo que a igreja tinha alcançado outros irmãos, além dos judeus, em Creta, em Roma, chegou em Roma, e ele ficou sabendo, e foi até lá visitar esses irmãos. E ao chegar lá, ele se deparou com a graça de Deus, ele viu Deus operando no meio daquele povo que não era judeu. Ele ficou assim: rapaz, vi a graça de Deus aqui. E ali ele ficou servindo a Deus durante 1 ano. Um sinal de quem também se depara com a graça é que tem vontade de servir os irmãos, tem vontade de servir a Deus, servindo os irmãos. Barnabé, então, ao ver a graça, permanece 1 ano servindo aquela igreja. Ninguém pode ter um encontro verdadeiro com a graça e permanecer o mesmo. É impossível. Não tem como você ter um encontro com a graça, ter um encontro com Cristo, ter um encontro com o favor imerecido e permanecer a mesma pessoa. Esse é o ponto. Hoje Deus quer levar você a um nível mais alto na sua vida espiritual, a um nível mais elevado, porque você vai aprender de forma tremenda que você teve esse encontro com a graça de Deus. Você teve um encontro com o sangue do Cordeiro. Você teve um encontro com Cristo. Então isso é poderoso. Quando uma pessoa tem essa revelação da graça de Deus, você passa a exalar o bom perfume de Cristo, a exalar algo extraordinário. Você precisa compreender que existe apenas 2 princípios na vida. Ou você vive na graça, ou você vive na lei. Não tem como. Nós pregamos a graça, ensinamos a graça nos cursos, em todos os momentos aqui. Nossa igreja tem um alicerce pautado sobre esse ensinamento a respeito da graça. Ou você vive pautado na lei, ou você vive pautado na graça. Ontem tivemos um pregador aqui, muito bom, jovem de 20 anos, que falou a respeito disso. Muito me alegrou a pregação de ontem. Você, quando mistura lei e graça, você cai em maldição. Se você viver a lei, você abraça toda a maldição da lei. Mas quem vive na graça, abraça, abarca todo o favor de Deus. Amém?
que é lei e o que é graça? Fiz questão de trazer para você, porque tem irmãos novos na igreja que não entendem isso. Lei, graça, né? A gente, apesar de estamos falando isso aqui há muito tempo, segundo a lei, você obedece aos mandamentos. Então, é abençoado. Se você obedecer os mandamentos, você é abençoado. A lei é baseada no seu merecimento. Se você merece, você vai ganhar. A lei funciona pelo princípio do mérito. Todas as vezes que você tenta se relacionar com Deus, confiado no seu próprio merecimento, você está vivendo sobre a lei. O tempo todo, quem vive na lei, ele tenta buscar o amor de Deus, buscar a aprovação de Deus. Mas não é impossível. Se você viver assim, a gente vai viver temeroso. Porque quem vive buscando a aprovação de Deus, não entendeu que Deus morreu por você, que Ele já derramou toda a bênção sobre a sua vida, você já tem o amor de Deus, você já tem o favor de Deus sobre você. E qual o problema disso? De viver buscando esse merecimento? O problema disso é que nunca chegaremos ao ponto de merecer coisa alguma de Deus. Vou com calma porque isso é uma revelação profunda. O problema de quem vive baseado e pautado na lei chegará ao ponto de que não tem como merecer alguma coisa de Deus. Por isso a lei traz condenação e consequente maldição. A lei é a demanda de Deus sobre nós. Já recebeu demanda? Tem que fazer isso, vamos cumprir meta. A demanda como é que está? É o tempo todo você achando que Deus está te cobrando alguma coisa. É a demanda de Deus sobre nós. Mas a graça é o suprimento. Já é a dispensa cheia. Já é o favor pronto para que você alcance, desfrute. A lei é o que eu preciso ser para Deus, mas a graça é o que Ele é para mim. Na graça eu recebo sem merecer. Eu não trabalhei, foi o Filho que trabalhou por mim, mas eu recebo o salário como se eu tivesse trabalhado. Na graça, tudo depende dele e da sua obra. Enquanto você permanece na graça, o favor e a bênção de Deus estão sobre você. Mas se você voltar para a lei, sofrerá as consequências da maldição. Viver na graça é ter consciência de que você é amado de Deus, que você é amado do Pai. Qual a consequência de saber que você é amado de Deus? Se você entende que você é amado de Deus, qual é a consequência disso? Qual o fruto? O que eu tenho como benefício? Vencemos as tentações. A gente não vence as tentações porque é uma ordem. A gente vence as tentações porque Deus nos ama. Resistimos às oferendas de Satanás. Nós resistimos. Vou te dar um exemplo. Surge uma situação em que eu e você somos tentados a roubar. Eu simplesmente me lembro de que tem um pai que me ama e é muito rico. Não preciso roubar. Basta pedir e ele me dará. Aprenda uma coisa. Quando sei que sou amado, o resultado é integridade. E não o contrário. Quando eu sei que sou amado, o resultado é integridade. E aí, pastor? Na graça, o pecado é vencido sem esforço. Não tem esforço. Eu brinco com os irmãos que quem vive na lei, ele anda com vontade de ir no banheiro o tempo todo, assim. Uma hora vai dar ruim. Mas quem vive na graça, nem parece que existe banheiro na nossa vida. Pare de rejeitar
a tentação de pecar pelo medo do castigo. Isso é lei. Eu não vou pecar porque eu tenho medo do castigo. Porque eu tenho medo da mão de Deus. Porque Deus vai me pegar. Deus vai abrir um chão. Não, meu irmão, isso já é lá na lei. Na graça, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Rejeitar. Olha só. Pela maldição de... Eu tenho que resistir. Né? Parar de rejeitar a tentação de pecar pelo medo do castigo, da maldição. Rejeite o pecado porque você é amado. Rejeite o adultério porque você é amado. Rejeite a fornicação porque você é amado. Rejeite a fofoca porque você é amado. Rejeite a contenda porque você é amado, meu irmão. Olha, eu posso falar isso de novo, mas um filho que é amado, ele não chega em casa chutando o jarro de planta, quebrando televisão. Cadê aquele violão caro que é para fazer? O filho que é amado, ele não chega em casa dando bico nas coisas. Ué, tá fazendo isso por quê? Porque eu sou amado. Eu sou amado. Eu posso fazer. Um filho que é amado, ele chega colocando as coisas no lugar. Que ele é amado. Ele bota aqui, ó. Um filho que é amado não se revolta e sai por aí fazendo bobagem. Um filho que é amado, ele quer agradar o pai. Ele ama o pai. Ele ama, ele não peca, não é com medo da chicotada. Ele agrada a Deus, cara. Eu não vou fazer isso porque tem um pai que me ama. Eu tenho um pai que é o meu socorro bem presente. Pare de tentar conquistar o que você já tem. Você é amado de Deus. Jesus morreu e derramou o seu sangue por você. Vou te contar uma história. 2 filhos. Aí só apareceu um, né? Mas tem 2 na historinha. 2 filhos, numa mercearia grande, bonita, sabe? Aquelas mercearias que tem lá coisas que você chega assim, não sabe o que vai querer escolher. Que você entra no corredor, eles te jogam numa ratoeira no corredor. Aí tu se livra da bananada açucarada, entra no torrone. Aí eu falei, meu Deus, aqui só tem coisa boa. Vai no Serenata de Amor. Falei, rapaz, imagine. Aí o filho, que é essa mercearia, o dono, tinha 2 filhos, aí um foi lá, deu vontade de comer um chocolate, pegou escondido, o outro caguetou, ó. Joãozinho pegou um bombom, papai. Aí o papai chegou, Joãozinho, senta aqui, Joãozinho. Daqui a pouco a gente conversa. Ele já tinha almoçado, finalzinho da tarde, o pai foi conversar com o menino. Joãozinho, com a caixa debaixo do braço assim, ó, cheia de serenata de amor. Joãozinho é agora. É agora. Por que você comeu o bombom? Eu sou dono de várias caixas de bombom. Toma aqui uma caixa para você. Você não precisa roubar, Joãozinho. Basta você me pedir. Pedis e não recebeis, porque nós pedimos mal, irmão. Nós temos que colocar o nosso joelho no chão. Quando eu estava estudando essa mensagem de madrugada, eu parei tudo e falei, Senhor, então Senhor, eu sei que às vezes Senhor, aí chorei, falei, Pai, eu preciso disso, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Comecei a pedir a Deus, meu irmão. Senhor, Tu és dono de toda a riqueza. Abençoa a minha vida, abençoa os irmãos que aqui estão. Derrama, basta pedir, meu irmão. Basta você pedir. Se o seu casamento está ruim, não vai arrumar outro não. Peça a Deus para ajeitar, para mudar a história da sua casa. Se o seu casamento está meio assim, fale para Deus hoje com toda a intensidade do teu coração. Deus, toma o meu marido, meu amado nas tuas mãos. Toma essa mulher nas tuas mãos. Foi ela que tu me deste.
Lá em Realengo, não é aqui não, mas lá em Realengo tem uma casa na rua Milton Fernandes, de 91, que de vez em quando, sabe? Aí eu vou e falo assim, bem alto. Às vezes eu fico meio com medo, né? Aí eu, vai, pastor. Eu fico com medo, aí falo assim, Deus, foi o Senhor que falou que me deu ela. Foi o Senhor que preparou. Falou comigo umas 8 vezes, tenho algo melhor. Estou preparando algo extraordinário para te dar. Então dá teu jeito aí, Jeová. Eu falo isso para Deus, cara. Falei, Deus, nós temos uma promessa. Daqui a pouco as coisas se acertam. Mas pede a Deus, meu irmão. Não precisa ter inveja do seu amigo. Ó. Peça a Deus, cara. Peça a Deus, meu irmão. Não precisa. Não precisa. Roberto, tem um negócio diferente agora que nem... Isso aqui, ó. Agora acho que nem tem mais esse mistério. Estamos em outro mistério. É só uma passagem, Beto. Agora, de um cartãozinho. Falei, meu irmão, peça a Deus. O que você está precisando? Você está precisando. Olha, quem é usado por Deus aqui, naquela velha igreja onde o pastor fazia assim, olha, no final do culto, quem teve visão e revelação da parte de Deus. Se tem alguém aqui que tem esse chamado, está na hora, meu irmão, de pedir a Deus para voltar a te usar de novo. Quando terminar o culto, você teve visão, teve revelação, teve profecia com o irmão. Meu irmão, entrega. Deixa Deus te usar. Peça para Deus. Mas nessa igreja não tem, vou para outra. Não, peça para ter aqui. É só pedir, meu irmão. É só pedir que Deus não está com os ouvidos, não está com os ouvidos aguçados, nem com a mão encolhida para te atender, para te socorrer. É só pedir. É só pedir. E quais são esses sinais? Até agora foi introdução. Primeiro sinal é o amor. Falei que não ia dar tempo. É o amor. Primeiro sinal é o amor. A Bíblia conta uma história de uma mulher, em Lucas, a partir do capítulo 7, versículo 36. Um dos fariseus convidou Jesus para fazer um lanche, tomar um lugar à mesa. O nome desse fariseu é Simão. Quem veio ontem sabe muito bem quem é o fariseu. O fariseu, ele quer a justiça dele, ele inventou. Dos 12 mandamentos, ele fez mais 613. Se não podia plantar no sábado, estava escrito na lei, não pode nem cuspir no chão, porque pode nascer alguma coisa ali. Olha só, cara. Não pode cuspir, não. Só pode dar 10 passos só. Pode caminhar muito no sábado, não. Esse era o fariseu. Chamar um crente de fariseu, tá xingando ele, né? Glória a Deus. Esse fariseu convida Jesus para ir na casa dele. Aí aparece uma mulher, quebra um perfume de alabastro, num vaso de alabastro, joga nos pés de Jesus, chora nos pés de Jesus e fica ali mó tempão. Aí o Simão, olha aí, ó. Se Jesus soubesse quem é essa mulher, se ele realmente fosse profeta, ele não deixaria essa mulher tocar nele. Aí Jesus, vou te contar um negócio, Simão. Vou te contar um mistério aqui. 2 homens deviam um banqueiro. Um devia 500 moedas de prata e o outro devia 50. 50 para 500 dá 100 vezes mais. Aí, dever para o banco já não é muito bom. Tu deves 500 hoje, amanhã já é 505, depois é 550, depois vai aumentando. Mas nesse dia, chama a minha dívida aí. 500 moedas. E a minha? 50. Os 2 foram perdoados, irmãos.
eles não podiam pagar. Os dois foram perdoados. Aí Jesus falou assim, Simão, e aí? Quem você acha que recebeu mais perdão? Quem você acha aí que ficou recebeu mais amor? Ao que devia mais. Aí Jesus. Viu para a mulher, tá vendo aí? Aí terminou assim. Estou resumindo, porque eu senão ia ler o texto todo. Falou, ó, Simão, verdade. Quem muito recebe perdão, muito ama. Quem pouco recebe perdão, pouco ama. Às vezes, não é aqui, mas em outro lugar, a gente dá um tropeço, peca. Aí o outro olha assim, faz assim, né? Simão, eu posso até entender, meu amado irmão André, meu xará, que Simão, ele não tinha visto Jesus ser crucificado, não tinha história de Jesus derramou o sangue dele, que perdoou o pecado dele. E Simão não sabia dessa história, mas ele era fariseu. Ele sabia da história de Adão e Eva, que quando eles pecaram, Deus fez uma túnica para eles, para cobrir a nudez deles. Ele sabia dessa história. É uma história de perdão, é uma história de rendição, é uma história do Cordeiro. O sangue foi derramado. Simão sabia dessa história. Se ele não sabia de Jesus ainda, hoje nós sabemos as duas. Não podemos ter atitude de fariseu. Não podemos olhar para o irmão como se ele tivesse vestido somente com a parte de baixo. Que tem irmão que olha para o outro e ela só está com a parte de baixo. E ele olha para ele e vê que ele está vestido, mas olha para o outro e vê que ele está nu. Por quê? Se Cristo fez uma roupa que cobriu do pescoço ao pé, se quando Cristo olha para mim e para você, vê você vestido, por que eu tenho que olhar para o irmão e achar que ele tem mais pecado do que eu? Essa história ele sabia. Irmãos, eu estou aplicando aqui essa palavra poderosa para você. Quando eu vou olhar para o meu irmão, eu tenho que olhar ele como? Rapaz, a gente está nu, Estamos nu, Estamos nu, todos os dois estão nu. Ah não, mas tem gente que olha, um está nu e eu estou vestido. Mas não é do mesmo sangue, não é do mesmo povo. Tem alguma coisa errada nisso aí. Tem alguma coisa errada. Quando eu ajo assim, eu estou agindo como o Simão fariseu. Estou agindo como Simão fariseu. O problema de Simão era achar que ele precisava de pouco perdão. Porque tem gente que, não, eu preciso de pouco perdão. Você precisa de muito. O problema de Simão é que ele via o pecado do outro maior que o pecado dele. O problema de Simão era que ele achava que ele era um pecador, um pequeno devedor. Eu devo pouco, ele deve muito. Diante de Deus, somos todos devedores. Porém, alguns ainda não viram o tamanho da dívida que Jesus pagou. Como Simão não tinha ainda visto não sabia essa história, mas hoje nós sabemos o tamanho da dívida que o sangue de Jesus pagou. E não tem como pagar. Não pode pagar com sangue de boi, com sangue de cachorro, com sangue de pombo. Não pode. Só o sangue do Cordeiro para pagar a nossa dívida. Só o sangue do Cordeiro para arriscar toda a cédula de condenação que era contra nós. Só o sangue do Cordeiro. Rapaz, o Cordeiro, esse lance da nudez, não está aqui, pastor, mas é interessante isso. Quando Deus criou o homem, ele falou assim, façamos o homem, humanidade. Mas quando ele criou Adão, falou, Adão, criou Adão. Aí Adão, rapaz, eu olho para cima, vejo Deus superior a mim. Eu olho para os animais, vejo os animais inferiores a mim. Mas quando ele fez a mulher, ele falou, criou Deus, tirou lá do lado a mulher. Quando Adão olhou a mulher, falou, essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Olhou um igual. Não pensou em sexo, não.
Ele olhou um igual. Oh, ela é igual a mim. Quando eu olho para a mulher, eu vejo eu ali. Quando ela me olha, ela me vê aqui. Então, quando o meu irmão está ruim para o meu irmão lá, está dando ruim para mim aqui. É um igual. Essa é igual a mim. Porque eu olhava para cima, via Deus superior. Olhava para baixo, via os animais inferiores. Mas quando eu olhei para o meu irmão, meu igual, aí eles pecaram. Ficaram nus. Tentaram se safar com folhinha de figueira. Pô, quem falou para vocês que vocês estavam nus? Aí começou o problema. Foi ela, foi ele, foi a mulher que tu me deste. Jogou para conta de Deus. Foi a mulher que tu me deste, Deus. Então o problema não era dele, era o problema da mulher e de Deus que deu a ele. Mas Jesus veio resolver isso. Hoje eu não posso olhar para o meu irmão e achar que ele é menor do que eu, que ele está só com a roupa, só com a calça, ou só com a camisa, ou só com o chinelo. Eu não posso olhar para o meu irmão que está de turbante, que serve qualquer outra religião e achar que ele é diferente de mim por causa disso. Eu não posso olhar para ninguém e achar que ele é inferior a mim, muito menos aqui dentro da igreja. Poderoso, palavra de Deus. Por isso, Getúlio, quando ele falou, me ama, ele me ama. Rapaz, ele me ama. E por ele me amar, eu posso pedir, por ele me amar, meu irmão. Eu não tenho que ter medo de tentação, porque eu venço elas, porque eu quero agradar a Deus, e não por medo dele me matar. Na segunda-feira, ou na quarta, não me engano, o pessoal do curso, aqui atrás, na farmácia, foram ameaçados de assalto. Aí chegaram aqui tremendo. Aí o irmão, pastor, vai lá. O irmão está com a pressão alta. Eu falei, não, vamos orar, porque se eu não sou médico. Mas vamos lá orar. Aí cheguei no jovem, já estava bem. O que foi? Não, o camarada tentou me roubar. Eu simulei A irmã falou assim, rapaz, vem na minha cabeça, simula um desmaio. Ela simulou um desmaio, o filho agarrou, e o bandido foram embora. Com arma na mão. Aí ela tranquilona, não, pastor. Vai dar para o teatro. Vamos orar. A minha oração pode perguntar aí. Foi essa, Senhor, toma aqueles meninos nas tuas mãos, que eles não venham ser mortos, Senhor, precipitadamente, que eles tomem tino na cabeça, não é tiro não, tino, Senhor, e venham encontrar alguém para evangelizar eles, falar do amor de Deus para eles, e saiam dessa vida. Se a irmã não gostou dessa oração, porque tem oração, Senhor, mata ele, mata aquele desgraçado, Jeová, que ele morra do coração hoje. Mata. Viu a irmã aí, rapaz? Mistério. Mata. Não, meu irmão. Pedir misericórdia. Pastor, o senhor cumpre tudo que o senhor vive o que prega. Meu nome não é Simão, é André. Mas eu procuro viver, meu irmão. Procuro me enquadrar. Mas meu nome não é Simão. Eu não vou conseguir cumprir. O primeiro mandamento da Bíblia é amar a Deus sobre todas as coisas. Sim ou não? E os irmãos amam a Deus sobre todas as coisas? Moisés ia ser o maior avivalista de todos os tempos, meu irmão. Está escrito, ama a Deus sobre todas as coisas. Mas ninguém conseguiu cumprir a lei. A lei foi cumprida em Cristo Jesus. Não adianta brigar com ninguém para mandar amar. Ama. Não adianta. Mas na graça, veio Jesus, morreu por nós na cruz do Calvário, e a Bíblia diz, se eu o amo, é porque ele me amou primeiro. Na lei era, ama ele para ver se você vai ser amado. Na graça, ele me amou e por isso eu o amo. Se eu amo, é porque ele me amou primeiro. Por isso, irmãos, o primeiro amor, o irmão está frio, tem que voltar ao primeiro amor.
tem que voltar a ter o entendimento que Cristo morreu na cruz do Calvário por você, que Ele te amou primeiro. Esse é o primeiro amor. Quando você entra no primeiro amor, sabe que você é amado, sabe que você é querido, meu irmão, você vai amar a Deus, vai amar o teu próximo. E quando fala de próximo, vai mais além. Porque na lei, Jesus falou assim, olha, na lei é assim, não é? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Mas um novo mandamento vos dou. Ama a Deus e ao teu próximo como eu te amo. Aí pegou. Na vida cristã, tudo é resultado de amar a Deus. Tudo é resultado de amar a Deus. Diagnóstico do crente. Pudesse entrar numa máquina celestial espiritual, saiu um diagnóstico ruim. Ia sair lá, falta de amor. Não ama a Deus. Falta de amor a Deus. Por que você não oferta? Porque não ama a Deus. Por que tu não trabalha no encontro? Eu não tenho tempo, pastor. Não, mas eu também não. O diagnóstico é porque não ama a Deus. Pastor, por que tu não faz isso? Vem a desculpa, vem a explicação. Mas se eu amo a Deus, falei para um jovem uma vez aí no gabinete, se eu amo a Deus, eu vou agradar meu pastor, vou agradar minha esposa, vou agradar minha namorada, vou agradar o meu patrão, porque eu amo a Deus. E quando eu amo a Deus, eu olho para o outro, para o próximo, e quero fazer o melhor, porque Cristo me amou primeiro. Tremendo. Tudo que precisamos é ter a revelação do tamanho do nosso pecado e de como fomos graciosamente perdoados. Toda semana precisamos ouvir essa mensagem, que a nossa dívida foi paga. Sempre que somos lembrados disso, o nosso amor por Deus é aperfeiçoado. O amor de Deus é aperfeiçoado em nós. Quanto mais você entende que é amado, quanto mais você entende que é amado, mais você ama. Se você ainda não ama a Deus, é porque ainda não conseguiu entender a graça. O amor a Deus é um sinal claro de quem viu a graça. Te pergunto, você viu a graça? Dê um glória a Deus aí, poderoso. Segundo sinal de quem viu a graça de Deus, o perdão. Meu irmão, perdão é um maior mistério. Perdoar é um maior mistério. Aquele que tinha uma dívida gigante e foi perdoado, não deveria naturalmente perdoar o outro? Essa aqui é uma outra história. Jesus contou uma outra parábola. Porque Pedro, certa vez, chegou para ele e falou assim, Jesus, quantas vezes temos que perdoar o nosso irmão? Aí Pedro falou, aí foi assim, ó. Nesse instante, Pedro teve a coragem de perguntar, mestre, quantas vezes tenho que perdoar o irmão que me prejudica? 7? Ele já deveria ter contado, já me fez 6 vezes. A próxima eu mato ele. 7? Aí Jesus respondeu, 7 é pouco, Pedro. Tente 70 vezes 7. 70 vezes 7? Pedro era pescador, de repente ele não soube fazer essa conta, não. Foi 49, né? É isso aí. Vocês me ajudaram, né? Mas deixa eu corrigir essa fala minha aqui, que eu não fui feliz. Apesar dele ser pescador, por ele ter andado com Jesus, depois falaram com ele assim, cara, esse camarada aí é mestre. Olha só como é que eles estão falando. Quanto, pastor?
490. 49 já é muito, imagine 490. Tem que ter umas 3 vidas aí para um camarada te perturbar tanto. Porque primeiro ele faz uma besteira contigo. Aí tu fala assim, não quero, eu não vou. Aí você vai ficar com esse ressentimento, vai morrer do coração. Aí Jesus vem, o Espírito Santo vem, te dá um abraço, aí você vai, perdoa, irmão. Mas não quero que ele ande comigo, não. Ele lá, eu aqui. Aí passa uns meses, tá, os dois juntos de novo. E aí, vamos pescar? Vamos. Aí, esse peixe eu pesquei, é meu, não, vamos dividir, não. Pesquei 3, pescou 2, brigou. Ei, me deu uma volta, tá pra lá, não vou mais pescar contigo. 490 vezes, não dá tempo. Porque leva tempo até voltar a andar junto de novo, acho que não ia dar tempo. Eu aqui pensando, né? De repente dá, né? Aí, Pedro vai e fala assim, Pedro, vou te contar uma história. 7 é pouco. O reino de Deus é como um rei que decide acertar as contas com os seus serviçais. Trouxeram-lhe à sua presença um servo que lhe devia o equivalente a 300 talentos de prata. Aqui pegou, meu irmão. Isso aqui é papo de milhão aqui, que fizer a conta. Papo de milhão. Lá era 500 moedas, aqui era talento de prata, era coisa valiosíssima. Ele não podia pagar a dívida tão vultuosa. Então o rei ordenou que o homem, com esposa, filhos e bens, fosse leiloado no mercado de escravos. O infeliz lançou-se aos pés do rei e implorou, dai-me uma chance e pagarei tudo. O rei, sensibilizado com o pedido o rei deixou ir, cancelou a dívida. O servo cancelou a dívida. O servo, perdoado, mal havia saído da sala quando se encontrou com um companheiro que lhe devia apenas 100 moedas de prata. Furioso, agarrou-o pelo pescoço e ordenou, paga-me agora. O pobre homem lançou-se aos pés dele e implorou, dai-me uma chance, pagarei tudo. Mas o outro continuou irredutível. Não, paga-me. Mandou-o para a cadeia com ordem de ser solto só depois que alguém pagasse a fiança, pagasse a dívida. Alguns servos presenciaram a cena, ficaram revoltados e retornaram o fato ao rei. O rei mandou chamar o servo de volta e disse, você é um mau caráter, perdoei sua dívida quando você implorou por misericórdia. Não deveria você também ser misericordioso diante das súplicas do seu companheiro? O rei estava furioso e mandou que aquele servo ficasse na prisão até pagar toda a dívida. Meu pai, no céu fará exatamente a mesma coisa com aquele que não perdoar incondicionalmente qualquer um que peça misericórdia. Aí eu fico pensando aqui, cara, eu li isso e fiquei meio assustado. Falei, ué, fiquei? Tem que dar umas pauladinhas. É. Aí, eu fiquei meio assustado, Basílio. Eu falei, pô, o camarada saiu da sala, felizão, viu que devia a ele, agarrou pelo pescoço. Paga o que me deve. O que me fez ficar assustado aqui? Que Deus falou, olha, meu Pai no céu é mais ou menos assim. Lembra da oração do Pai Nosso? Senhor, me ensina a orar. Aí lá no finalzinho a gente passa direto, não quer nem estudar sobre isso. Pai, perdoa os meus pecados, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. É meio confuso esse negócio de perdão, sim ou não? Hoje Deus quer que você libere perdão, meu irmão. Hoje Deus quer que você saia daqui, sabe, perdoado e perdoando. Deus quer te perdoar, Deus quer mudar a sua história, Deus quer tirar esse negócio do teu coração, quer trazer paz no seu trabalho, quer trazer paz no seu casamento, quer trazer paz na sua igreja, quer trazer paz, meu irmão.
nesse grupo abençoado que você frequenta e convive. Indignando-se, o seu senhor os entregou aos verdugos, pastor, até que ele pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoares cada um a seu irmão. Um dos sinais evidentes de que você viu a graça é quando você perdoa. É quando você perdoa. E eu me senti perdoado hoje, cara, me senti amado, fiquei tão feliz na hora do louvor, fiquei muito feliz. Eu sou perdoado. Sabe por quê? Porque eu não mereço nada, né, cara? Mas Deus me abençoa. Um cristão pode sofrer porque foi ofendido, mas ele se recusa a permanecer ressentido. Eu fico ofendido, se deixar eu perto do pescoço, né? Foi logo, mas, né? Pastor, aí sempre vem um pergunta, mas se entrarem na tua casa, pegarem a tua filha, o que você faz? Não queira entrar lá em casa para ver o que eu faço. Mas depois, de repente, eu não faria, né? Mas na hora não quero. Procuro, não, meu nome não é Simão, meu nome é André. Amém? Vamos aqui, caminhando. Recusa a ficar ofendido e magoado. Declare a todo momento: eu fui amado, fui muito perdoado, e agora eu posso oferecer perdão graciosamente a todos. Se você não consegue viver sem se ofender, aprenda a perdoar. E perdoe muito rápido, porque a sua dívida era muito maior e o Senhor lhe perdoou. Aprenda a perdoar. A nossa dívida era impagável, meu irmão. A nossa dívida era impagável, não tinha como nós pagarmos a nossa dívida. Estamos celebrando a ceia do Senhor hoje. Entenda que o sangue derramado na cruz do Calvário era a única maneira de nós sermos perdoados. Olha, mais 6 minutos para falar de 2 pontos, para a gente entrar na ceia. Está perdoado. Quem teve um encontro com a graça, qual foi o primeiro sinal? Ama. Segundo, perdoa. Terceiro, é generoso. Aí eu me lembro de Zaqueu. Zaqueu foi generoso, porque quando ele teve um encontro com a graça, ele falou assim: olha, eu vou pagar tudo, vou pegar meus bens aí, metade dos meus bens, vou dividir. Essa é uma mensagem que eu quero falar lá nos empreendedores do reino. Pega metade dos teus bens, divide para os pobres, e se tu roubou alguma coisa de alguém, vai lá e pague 4 vezes mais. Generoso. Quarto tópico. Quem teve um encontro com a graça, meu irmão, é grato a Deus. Aqui eu quero te ensinar uma coisa. Só é grato a Deus quando recebe algo. Edu ganhou aquele sapato ali. Foi uma bênção, Edu. Esse sapato foi para lá, veio para cá. Olha, Edu, tá em você? Ganhou um sapato. Eu falei: Edu, esse aí, se tu apertar ele vai falar, algum animal vai gritar aí. Esse aqui meu não. É latex. Mas aquele ali é bênção. Rapaz, aí, obrigado. Poxa, bom. Só agradece, irmãos. Você só agradece. Você só é grato a alguma coisa quando você recebe algo e que você tem certeza que você não merece. Porque, sabe, a pessoa que acha que merece alguma coisa, ela não é grata a Deus. É por isso que a gente clama por Jesus neste lugar. Porque nós não merecíamos. Nós não merecíamos. E Jesus derramou o seu sangue. Eu sou grato a ele. Mas a lei, o camarada, ele não vive procurando merecer. Quando o camarada vive na lei, ele não é grato, porque ele recebe e age. Tem mais que obrigação.
Eu recebo, eu recebi, fez mais que obrigação. Mas quando você recebe algo além, irmãos, que você não, poxa, hoje eu não consegui, esse mês eu não consegui, já no trabalho, né? Eu não consegui cumprir a meta, eu não consegui. Meu Deus, fiquei doente, não pude, não consegui, não tive habilidade para desenvolver aquele ponto. Aí no final do mês você recebe a mesma coisa, cara. Tu não fica feliz, não? Por quê? Essa história aqui fala o seguinte, que Jesus curou 10 leprosos. E quando ele curou os 10 leprosos, somente um voltou para agradecer. E era estrangeiro. Os outros não eram estrangeiros. Os outros, quando era curado de lepra, tinha que ir no sacerdote, oferecer um sacrifício. Ó, vai lá, oferece lá um sacrifício que você foi curado. Esse estrangeiro não sabia desse negócio, não. Os outros 9 falaram assim, eu sou filho de Abraão, eu merecia ser curado por fazer parte, por ser filho de Abraão. O estrangeiro não se sentiu merecedor. Aí ele volta para agradecer. Só é grato, meu irmão, quem tem a plena consciência que quando recebe o favor de Deus, não é merecedor. E por isso que nesta noite, você que teve um encontro com a graça, você vai amar, você vai perdoar, você vai ser generoso e você vai ser grato a Deus pelo sangue dele derramado. Amém? Vamos nos colocar de pé e vamos orar. Quero fazer uma oração poderosa com você nesta hora. Quero que você feche seus olhos e comece a agradecer a Deus porque você é amado, querido. Os irmãos que vão fazer... Segura. Eu vou fazer um mistério aqui que Deus falou comigo aqui, falou comigo na hora que eu estava estudando. Feche seus olhos, meu irmão. Tudo na vida de um crente é questão de ver a graça de Deus. Você viu a graça de Deus? Você teve um encontro com Deus verdadeiro? Então você viu a graça de Deus sobre a tua vida. Sabe o quanto você é amado, perdoado e aceito. Olha só, a mulher pecadora viu a graça, por isso amou muito ao Senhor. O leproso viu a graça e o resultado foi gratidão. Zaqueu viu a graça e o resultado foi generosidade. Tudo que você precisa, tudo que nós precisamos é conhecer a graça e nos alimentar diariamente desse amor. A graça do Senhor nos transforma. Você crê nisso?